Hoje eu vou te contar como que eu captei recursos com investidores para construir esse prédio. E já é o 11º que eu faço assim, utilizando a estrutura de uma SPE, uma sociedade de propósito específico. E é mais simples do que você pode imaginar. Bora pro vídeo. Bom, e esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Na primeira parte nós vamos falar sobre a viabilidade do projeto. Como que a gente deve desenvolver um processo de viabilidade considerando a entrada do investidor. Na segunda parte nós vamos falar sobre o que é necessário para trazer o investidor para o projeto. E na terceira parte nós vamos falar sobre a estrutura jurídica da SPE. Como que funciona a empresa e como que a gente leva o investidor para dentro da empresa. Bora lá! Bom, vamos falar sobre o processo de viabilidade de um projeto de construção. Fica aqui comigo que eu vou te contar já já como que a gente forma o preço para a entrada do investidor no negócio, tá ok? Então, para quem não conhece um processo de viabilidade, é relativamente simples a gente conseguir imaginar numa primeira etapa, tá? A gente precisa do valor de venda do imóvel pronto e do custo para poder construir esse imóvel. Quando a gente fala do valor de venda, a gente precisa conhecer o verdadeiro valor de venda nesse imóvel se ele estivesse pronto hoje. Para isso, a gente precisa fazer uma pesquisa de mercado. Eu não vou me estender muito aqui sobre pesquisa de mercado, vou falar rapidamente para vocês como que a gente pode fazer uma pesquisa de mercado eficiente, tá? Via de regra, num raio de até 1,5 km, no máximo 2 km do terreno onde vai ser a incorporação, a gente deve pesquisar imóveis similares, fazer o valor de venda do metro quadrado médio e multiplicar pelo metro quadrado que a gente quer construir. Existem variações aí que eu até utilizo aqui, mas não vem ao caso agora de correção de preço, tá? Via de regra, para a gente chegar no preço, é assim que a gente deve fazer. A gente precisa também de validar esse valor, fazendo consulta nas imobiliárias da região. Aí com isso a gente define o primeiro passo, que é o valor de venda. O segundo passo, que é o custo para poder construir. A gente precisa dos desenhos e projetos para a gente poder entender os quantitativos e com os quantitativos na mão, a gente precisa orçar essa obra em detalhes, passo a passo. Para isso a gente pode seguir aquele esquema de centros de custo que eu já falei aqui no canal. A gente define lá fundação, alvenaria, laje, telhado, gesso, pintura externa, piso, esquadrias, né? Divide a obra em etapas com custos similares, a gente quantifica em quantidades de material cada etapa dessa e orça mesmo, de verdade. Liga lá no fornecedor, envia para ele lá uma lista e pede para ele orçar. Com isso em mãos, então, a gente vai ter o custo real da obra se fosse construído hoje. E do outro lado, a gente tem o preço de venda se fosse vender hoje. O que é o processo de viabilidade, tá? É a diferença entre o preço de venda e o custo da obra, tá? O resultado, claro, deve ser positivo, mas não quer dizer que se o resultado for positivo que a obra é viável. Para isso, nesse meio entre o preço de venda e o custo da obra, a gente precisa encaixar o pagamento do terreno, o pagamento do administrador da obra, que somos nós, e a entrada do investidor. Eu não vou dar muitos números aqui não, mas vou contar para vocês o número que eu tenho de referência para a entrada do investidor nesse negócio, tá? Vamos imaginar que o investidor vai entrar com capital equivalente a uma unidade. Então, se no final das contas ele vai financiar a construção de uma unidade, para ser viável para o investidor, a gente já vai falar desse processo agora logo aqui na frente rapidinho, essa unidade deve ter, se comparado com o valor de mercado, cerca de 30% de desconto. Vamos lá, se a unidade tiver um valor de venda de 200 mil reais, um ótimo valor para a entrada do investidor é de 140 mil, porque 30% de desconto, nós estamos falando em torno de 60 mil de desconto para o investidor, ele vai entrar ali em torno de 140 mil reais. Guarda esse número na cabeça que a gente já vai usar ele aqui na frente, falando sobre o que é necessário para trazer um investidor para o negócio. Relembrando aqui rapidinho o processo de viabilidade. Valor de venda de mercado, custo real da obra, e no meio disso a gente deve encaixar pagamento do terreno, pagamento do administrador da obra, que somos nós, e a entrada do investidor. Então, só pelo fato de ser positivo o valor, não quer dizer que o projeto é viável. A gente precisa encaixar essas peças aqui para tornar e ter certeza de que o projeto é viável. Agora nós vamos falar sobre o que é necessário a gente ter no projeto para poder trazer o investidor para dentro do projeto. Não é só o desconto que eu acabei de falar aqui, tá? Essa é a parte da viabilidade. Tem mais duas coisas que a gente vai falar agora que vai ajudar a trazer o investidor para dentro do projeto.
guarda esses 30% de desconto que a gente já vai falar mais disso. Bora lá. Pessoal, nós vamos fazer uma programação de lives fechadas, de conteúdos que não vão ficar disponíveis aqui no canal, para a gente poder ter mais tempo e conversar sobre temas importantes, especialmente para quem constrói para vender ou para alugar. Se você quiser vir participar comigo dessas reuniões, se inscreve aqui embaixo no link da descrição no nosso grupo do WhatsApp. É por lá que a gente vai avisar a data e horário dessas reuniões e é por lá também que a gente vai distribuir o material que a gente mostra aqui no canal como projetos e planilhas. Te espero lá. Bom, a gente falou aqui até agora sobre a viabilidade, né? Tratando dos números aqui, da parte financeira do projeto. Então nós aprendemos aqui quando que um projeto é viável financeiramente. Agora, o que mais um projeto precisa reunir para que a gente consiga trazer os investidores para financiar esse projeto? E aqui nós vamos falar dos pilares da captação de investimento, que é a paixão, a vantagem e a credibilidade, que nada mais é do que um processo de vendas, tá? Para a gente vender, primeiro a gente precisa chamar a atenção do nosso cliente, esse é o pilar da paixão. Depois a gente precisa mostrar para ele como que o nosso produto funciona e as vantagens do produto, esse é o pilar da vantagem. E por último, como que nós vamos fazer essa entrega? E aqui entra o pilar da credibilidade. Nós vamos falar dos três agora, tá? Dentro de investimento em imóveis, o pilar da paixão está intimamente relacionado com localização e projeto arquitetônico. E aqui a gente tem uma relação de 80-20, tá? 80% da paixão, ou seja, 80% do processo de chamar a atenção do investidor é a localização. Então, para a gente poder avaliar uma localização adequadamente, porque é muito simples a gente concluir que construir na Avenida Paulista é bom, porque lá a localização é excelente, tá? Mas o que as outras localizações precisam ter para a gente saber se ela é uma boa localização ou não, tá? Primeiro, a gente vai escolher o nosso terreno, fazer um raio no entorno desse terreno aí de até 2.000 metros, então façam raios intermediários de 500 metros, tá? E dentro desse raio de até 2.000 metros, a gente vai avaliar alguns requisitos dentro dessa micro-região para a gente entender se essa é uma boa localização, tá? Primeira coisa, se o bairro já está urbanizado. O que é urbanizado? Já completamente ocupado e com as construções já concluídas. Porque um bairro que já é ocupado, que já tem as construções concluídas, a gente já sabe o que aquele bairro é. Tá? Não tem surpresa ou perspectiva de futuro se pode ser uma coisa ruim ou não. Segundo, o estado de conservação da região. Não adianta nada você ter lá um excelente terreno numa região central e a região ser degradada, tá? A região precisa estar bem conservada, com construções bonitas, de preferência modernas, né? Igual a gente tem hoje em áreas novas nas cidades, porque as cidades estão crescendo e criando áreas de desenvolvimento, a gente chama de segundo ou terceiro centro, né? Depois a gente tem a questão da segurança, por isso é importante a gente fazer uma vistoria lá no período da noite, para ver como que funciona a iluminação, como que é o tráfego de pessoas e veículos ali. Depois, as vias de acesso. A gente tem vias de acesso nessa região que levam para o centro da cidade ou outros locais importantes, né? E eu acho que agora é dos mais importantes que é a rede de serviços, a infraestrutura que a gente tem na região. Supermercados, shoppings, padarias, drogarias, os serviços que a gente tem ali disponíveis junto com o transporte, tanto público, pode ser ônibus, trem, metrô, né? Se o Uber chega lá com facilidade, então esse é o pilar da paixão. A região tem que ser boa nesse sentido, não precisa ser na Avenida Paulista, tá? Depois a vantagem, o que é o pilar da vantagem? A gente vai oferecer para o investidor, como eu havia dito, com 30% de desconto se comparado com uma unidade nessa mesma região, tá? A gente vai usar esse raio aí, que a gente falou lá na primeira etapa para definir o preço, e aí o investidor vai pagar com 30% de desconto, porque senão ele compra na rua, ele compra de um outro que estiver anunciando. Se for o preço de tabela, ele compra um que já está pronto. Para ele poder entrar para um projeto que ainda vai ser construído, tem que existir um incentivo, uma vantagem. E aqui é um incentivo financeiro mesmo, tá? E a gente precisa compor, pessoal, uma cesta de vantagens, não só o desconto, tá? O que mais que a gente pode agregar nessa cesta de vantagem? Vou dar mais um exemplo aqui, tá? Em vez de ele fazer a capitalização de uma vez, ele faz em vezes durante a obra. Então, ele capitaliza primeiro quando for iniciar a obra e faz capitalizações iguais durante o período de obra. E dessa forma, então, o investidor se sente até seguro, a gente já começa a colocar um pezinho na credibilidade para ele poder avançar nos pagamentos e vir participar do nosso projeto. E por último, o pilar da credibilidade. E a gente utiliza, então, a estrutura da SPE como pilar fundamental aqui da credibilidade.
Eu já vou falar aqui agora na próxima etapa da estrutura da SPE, mas a gente tem que entender que dentro do processo de credibilidade a gente tem que ter uma estrutura jurídica. E quando a gente fala da SPE, a gente precisa de um advogado e de um contador especializado. Então, quando você demonstra para o investidor que você tem um time, que você tem um negócio estruturado, que você trabalha utilizando a estrutura jurídica de uma SPE para que ele consiga acessar o projeto, a gente monta então o pilar da credibilidade, com as vantagens da SPE, que é separar o patrimônio do investidor do patrimônio do investimento, que ele vai ter a responsabilidade dele limitada ao capital da empresa, enfim. E aí vocês exploram mais isso, tá? Deixa aqui nos comentários para a gente poder conversar como que a gente poderia enriquecer mais esses 3 pilares, da paixão, da vantagem e da credibilidade. Pessoal, não tem como não trazer investidor e conseguir investidores se a gente conseguir fazer aquele processo de viabilidade e montar os pilares da paixão, da vantagem e da credibilidade, tá? Agora a gente vai falar mais um pouco sobre a estruturação da SPE. Bom, vamos agora falar então da estruturação da SPE. E no final desse vídeo eu vou contar para vocês por que eu prefiro a SPE ao invés de SCP, tá ok? Bom, a SPE, via de regra, opera como uma empresa normal, como qualquer outra empresa do mercado, tá? A diferença é que ela tem um propósito específico, já que é uma sociedade de propósito específico. E isso caiu como uma luva para nós, empreendedores da construção, porque a construção é basicamente isso, ela tem uma data para começar, uma data para terminar, quando a gente entrega os imóveis para os clientes finais, e aí a gente encerra a sociedade, divide os resultados, que podem ser positivos ou negativos, e partimos então para um próximo projeto, tá? Quais são as vantagens da SPE? Bom, no início eu cheguei a construir com o meu CPF, a gente incluía todos os participantes da matrícula do imóvel, e no final a gente vendia, pagava lá o imposto e dividia os resultados, né? Qual é o problema disso? Eu tive uma experiência com um dos sócios que faleceu no meio do caminho. E aí o imóvel entrou num processo de inventário, e aí é um transtorno para a vida de todo mundo, além da família estar passando lá já pelo transtorno do inventário, né? Então, a figura da SPE elimina isso, tá? Porque o inventário lá da pessoa pode correr normalmente, e aqui o processo da empresa está apartado disso. Por quê? Quando a gente constitui uma empresa, especialmente uma SPE, a gente separa o patrimônio dos sócios do patrimônio da empresa. É como se a empresa fosse uma outra pessoa, e é mesmo, é uma pessoa jurídica, né? E aí ela tem como se fosse vida própria. Se de repente um dos sócios vier a falecer, vai ocorrer o inventário lá normalmente, mas a empresa consegue tocar as atividades normalmente durante esse processo, tá? Uma outra coisa interessante é que quando lá na pessoa física eu construía com o meu CPF na matrícula, eu respondia com todo o meu patrimônio pessoal, se porventura viesse a acontecer algum passivo, né? Algum acidente, algum passivo ali naquela obra. Participando de uma SPE, a gente responde no limite, a nossa responsabilidade é no limite do nosso capital. Então isso é uma vantagem grande para o investidor. Outra coisa é que a gente consegue colocar freios e contrapesos, porque o contrato social é como se fosse, entre aspas, tá? O combinado entre as partes, é ali as regras da nossa convivência como sócios. Então a gente consegue colocar ali, por exemplo, que a SPE não vai fazer uso de crédito, para que todos os sócios fiquem seguros. Com isso a gente constrói o pilar da credibilidade. Lembra que eu falei que o pilar da credibilidade tem como figura central a SPE? Por conta disso. A gente pode estabelecer lá, por exemplo, que o administrador da SPE não pode ser fiador nem dar fiança. Com isso a gente protege o patrimônio da empresa. A gente não vai utilizar crédito de nenhuma espécie, nem com cartão de crédito, somente o capital social dos investidores e as capitalizações mensais. Com isso a gente consegue colocar mais uma camada de proteção. Entre outras camadas que a gente consegue estabelecer dentro do contrato social para que o projeto siga de maneira segura, né? Agora eu vou fazer uma comparação rápida aqui com a SCP. Eu não vou entrar no mérito sobre a legislação que está regulando agora a SCP, portaria da Receita Federal que diz que tem que ter lá CNPJ, nem nada disso. Eu vou falar aqui do conceito básico da SCP, que é a Sociedade em Conta de Participação, que, se não me engano, está lá no Código Civil do artigo 991 ao 996, tá? Se não me falha a memória aqui, mas está lá bem explícito lá. Que diz o seguinte, que o investidor participante, que antes era um investidor
o sócio oculto, ele não responde perante terceiros, nem tem responsabilidade perante terceiros. E muita gente gosta da figura da SCP justamente por esse fato de repente, levar essa segurança para o sócio. Olha, cara, você não vai ter responsabilidade nenhuma. Como que eu vejo isso aqui, tá? Primeiro, eu sempre trabalhei com SPE, nunca trabalhei com SCP. E sempre tive dificuldade zero de arrumar investidores para SPE. Sempre foi tranquilo, muito pelo contrário. Prospectar e captar investidor não é o gargalo desse negócio. Tem muita gente no mercado querendo investir. Tá? O gargalo disso aqui é o terreno, é outra história. E aí, quando a gente trata da SCP, eu comparo muito a SCP com o Uber. Como que funciona o Uber hoje? Vamos imaginar aqui. Eu chamo o Uber aqui no aplicativo, entro no carro, o motorista está me levando lá para o meu destino, tá? Chegou ele na frente num cruzamento, num sinal, ele foi passar lá e de repente teve uma colisão. Não aconteceu nada, uma batidinha de carro, mas ficou lá, teve que amassar, teve prejuízo, enfim. O que eu, como usuário do Uber, posso fazer? Encerro ali a minha viagem, agradeço o motorista, ele vai receber pelo serviço que ele fez até ali, eu chamo o outro carro e sigo a minha vida. É exatamente isso que pode acontecer na SCP. Pessoal, mais uma vez aqui, de maneira bem simplista, tá? Estou explicando aqui de maneira conceitual. Então a SCP é como se fosse o Uber. Então eu imagino que não seja justo o sócio que participa de uma SCP pagar o mesmo que o sócio que participa de uma SPE. Se ele vai ter toda essa camada extra de benefício, ele tem que pagar mais, porque a segurança dele é maior, tá? Ao contrário do sócio aqui da SPE que está junto com a gente até o final. E por que eu não gosto da SCP? E essa é uma questão minha, tem muita gente que usa SCP aí e tá tudo certo, é uma questão de preferência, tá? Eu prefiro a SPE porque, no meu ponto de vista, o maior benefício que o investidor traz não é o dinheiro, tá? É a diluição do risco. Se a gente consegue entender isso com profundidade, vocês vão ver que isso vale mais que o dinheiro. Quando a gente traz pessoas que vão compartilhar com a gente não só o custo, mas o risco do negócio, as vantagens são imensas desse outro lado aqui. E quando você descobre que você não tem dificuldades de trazer investidores para a SPE, né, como o pessoal acha que tem, e aí eu acho que o negócio se torna ainda mais vantajoso, e é por isso que eu prefiro a SPE ao invés da SCP, tá bom? Pessoal, o vídeo de hoje era isso. Deixa aqui os seus comentários, principalmente sobre essa divergência de SPE e SCP. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.